Glória a Deus, aleluias. Gostaria de convidar todo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém. Sem perca de tempo, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Lucas. Lucas 6:48, aleluia. Lucas 6:48, que vai dizer bem assim: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Aleluia. E nessa palavra é muito interessante, pois o Senhor, ele compara, ele faz uma comparação com o ser humano, quando a pessoa não escuta a voz do Senhor. E para essa comparação, o Senhor semelha, um homem que edificou uma casa. Um homem que construiu uma casa e cavou. E eu dei como título, a essa pregação, eu titulei essa pregação como estrutura da casa. Talvez agora de início você não entenda, mas eu te garanto que no decorrer da mensagem você vai entender o que o Senhor quer dizer através disso. E o título dessa pregação é A Estrutura da Casa. Vamos lá. Primeiramente, o que significa estrutura? Estrutura tem relação com construção, tem relação com como foi feito. A matéria-prima, talvez a planta, de como foi feito, a estrutura, a forma como foi feita. E casa, o que tem relação à casa? A casa tem relação com morada, com vida. Ou seja, a estrutura da casa. Ou seja, a vida da pessoa. Onde está a vida da pessoa? Oh, aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Casa tem relação com vida. Estrutura tem relação com como foi construída. E a palavra vai fazer uma comparação a um homem que edificou uma casa. E a palavra vai falar que no momento em que ele foi edificar essa casa, ele cavou. E se ele cavou, então isso significa que tinha terra. E a palavra vai falar que ele abriu bem fundo. Ou seja, ele cavou e ele cavou fundo. Ele foi profundo, ele não ficou no superficial. O que isso significa? Ele quis construir uma casa e ele pensou o quê? Na estrutura da casa. E se a gente para analisar a estrutura da casa, a estrutura é uma parte que as pessoas não dão muito valor. As pessoas, quando vão comprar uma casa, normalmente olham para a aparência da casa. Elas analisam se a casa é bonita, quantos quartos tem a casa, qual o tamanho da sala, qual o tamanho da cozinha. São isso que as pessoas analisam. Normalmente, só analisa a estrutura da casa pessoas, que quando vão construir uma casa, ou pessoas que moram em um lugar onde tem muita enchente, onde alaga. Normalmente essas pessoas se preocupam, com a estrutura da casa. E a palavra vai falar que ele cavou fundo. Então eu imagino que ele pensou futuramente. Ele pensou, se por um acaso vir uma tempestade, se por um acaso vir uma enchente, a minha casa tem estrutura. Então, se vir uma tempestade, a minha casa não vai ser derrubada por essa tempestade. Ele meio que se preparou, como se algo fosse acontecer. Ele se preparou e cavou fundo. Ele foi profundo, ele se preocupou com a estrutura da casa. Aleluia. E a palavra vai falar que ele pôs os alicerces sobre a rocha. Que rocha é essa? Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Lá no livro de Salmos, aleluia, Salmos 33 vai dizer: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome guia-me e encaminha-me.
Salmos 42. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Essa rocha é Jesus. Então ele construiu a casa, ele cavou fundo, ele buscou, ele foi profundo para construir aquela casa e firmou os alicerces daquela casa sobre a rocha. Que rocha é essa? Jesus. Essa rocha é Jesus. Talvez de início você não entenda, mas levando para a sua vida, Jesus sendo essa rocha e essa casa sendo a sua vida, o que isso significa? Aonde você tem firmado a sua vida? Muitas pessoas têm se abalado. Muitas pessoas não estão suportando ficar de pé quando vem a luta, quando vem a tempestade. Por quê? Porque não está firmado na rocha que é Jesus. E a palavra fala que além dele ter cavado fundo, ele pôs os alicerces sobre a rocha, ou seja, ele cavou, ele se esforçou, ele fez algo a mais, ele não só cavou, ele cavou fundo, ele foi profundo. E eu imagino como se fosse naquela época da Arca de Noé, Noé construindo a arca, e as pessoas paravam e olhavam e pensavam, tá ficando doido, nem chove, por que ele está construindo uma arca? E eu imagino alguém olhando para aquele homem e dizendo, para que ele está cavando tão fundo para construir uma casa? Para que ir tão fundo? Só que ele entendeu que se a casa dele tivesse estrutura, não era tempestade, não era enchente, não era problema que derrubaria aquela casa. As pessoas hoje em dia têm se abalado tão facilmente, estão sendo derrubadas tão facilmente porque não tem estrutura. Porque não busca estrutura. São pessoas que estão firmadas como se estivessem firmadas na areia. O primeiro vento que vem não dá conta de ficar em pé, não suporta. Não suporta as guerras, não suporta as batalhas, porque não estão com a vida firmada em Jesus. E firmar a vida nessa rocha que é Jesus, uma coisa eu aprendi, que isso é uma escolha. Jesus, ele não obriga ninguém a nada. Jesus, ele não força ninguém a nada. A decisão é sua, colocar a sua vida diante do altar do Senhor ou não. Jesus, ele não te força a nada. Mas uma coisa você precisa entender, que as suas escolhas terão consequências. E se você não tem a sua vida firmada na rocha que é Jesus, você não suporta a luta. Você não suporta a tempestade, você não suporta guerra. Qualquer coisa que vem na tua vida já tem, autonomia para te tirar do sério, já tem autonomia para te tirar da presença. Por quê? Porque você não tem a sua vida firmada em Jesus. E a palavra vai falar também que aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E eu fico imaginando uma pessoa indo edificar uma casa sobre a terra. O que aconteceu? Ela não cavou, ela quis algo mais rápido. Eu imagino uma pessoa com pressa, queria ver a casa pronta logo. Então foi com pressa, foi ali e só edificou a casa sobre a terra. E a primeira tempestade que veio, a casa não suportou ficar de pé. São pessoas que vivem superficialmente. São pessoas que não firmam a sua vida em Jesus por inteiro. São pessoas que são mornas, que não são quentes e não são frias. Estão na igreja, mas a vida verdadeiramente não glorifica ao Senhor. Porque as pessoas hoje em dia têm o costume de achar que vir na igreja já é ser cristão. As pessoas têm o costume de achar que só estar aqui já é o suficiente, mas não. A palavra vai falar que o primeiro homem, o exemplo que a palavra vai dar, vai dizer que ele cavou fundo, vai dizer que ele se esforçou. E o evangelho é isso, não é de qualquer forma. Não é você chegar e dizer que entrega a sua vida para Jesus sem renúncia, sem esforço, sem fazer nada. E as pessoas hoje em dia estão achando isso, estão achando que o evangelho é fácil. Estão achando que é só vir aqui, entregar a vida para Jesus, depois ir embora e viver de qualquer forma, mas não é assim.
Muitas pessoas estão sendo derrubadas, estão caindo, e a queda tem sido feia. Por quê? Porque não estão com a vida firmada em Jesus. Qualquer afronta que vem, qualquer seta que vem, qualquer palavra contrária que vem, não suporta, não dá conta de ficar em pé. Já desespera, já peca, já sai da presença. Por quê? Porque não firmou a vida em Jesus. E o que significa, irmão, firmar a vida em Jesus? Significa pagar preço. Porque muitas vezes nós, como cristãos, achamos que por firmarmos a vida em Jesus, tudo vai passar a ser mais fácil, tudo vai passar a ser mais tranquilo, mas na verdade não. A partir do momento que você firma a sua vida em Jesus, você vai perceber que vai vir mesmo luta. Vai vir dificuldade, vai vir levante do inimigo, mas uma coisa você precisa entender: se a tua vida está diante do altar do Senhor, se a tua vida está na mão do Senhor, nenhuma das acusações que vem de fora, nenhuma das setas que vem de fora tem poder para te derrubar. Oh, aleluia, exaltado é o nome do Senhor. E a palavra continua dizendo, no versículo 48, aleluia, vai falar que ele pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. E eu conversando com o Senhor a respeito dessa palavra, o Senhor me falou algo muito interessante. Eu gosto de imaginar assim, a palavra vai falar que ele cavou. E se ele cavou, eu imagino que tinha terra. Se ele cavou, tinha terra. E ele edificou, ele pôs os alicerces sobre a rocha. Os alicerces da casa estão firmados sobre a rocha. E eu imagino assim, tem a rocha e embaixo da rocha tem terra. Eu peço que você incline a sua atenção nesse momento para você conseguir entender isso, porque é um mistério muito interessante. Então eu imagino assim, tem a rocha e embaixo da rocha tem terra, porque a palavra fala que ele cavou e ele cavou profundo. Então tem terra por baixo da rocha. E eu imagino assim, não sei como era o lugar, como era o cenário, mas se tivesse, suponhamos que tivesse árvores por perto. Se tiver alguma árvore por perto, então naquela terra tinha raiz. Tinha raiz de árvores que estavam perto da casa. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. E a palavra vai falar que veio a enchente. A enchente veio com que intenção? Com a intenção de destruir, de arruinar e de estragar a casa. Foi com essa intenção que veio a enchente. Só que o que acontece? A casa está firmada sobre a rocha. Que rocha é essa? Jesus. Então o que acontece? Vem aquela enchente, e eu imagino que a enchente bate na estrutura da casa. Mas a casa está firmada sobre a rocha. Então o que acontece? A casa não cai. A casa não é derrubada pela enchente. E se você parar para analisar, quando a água ela fica muito tempo parada assim no lugar, ainda mais em um solo rochoso, a água com um certo tempo tende a começar a descer, porque embaixo da rocha tem terra. Então aquela água que veio para destruir, aquela água que veio para acabar com aquela casa, não conseguiu, porque a casa estava firmada na rocha. Então aquela água fica parada. Eu fico imaginando aquela água parada, meio que ali por perto das rochas. E o que acontece? Com o passar do tempo, aquela água não fica ali, aquela água desce. E o que acontece? Embaixo da rocha tem terra. E o que tem na terra tem raiz. Então aquela água que era para derrubar, que era para destruir, que era para acabar com aquela casa, desce. Aquela água desce e molha a terra. E automaticamente molha a raiz das árvores que estão ali por perto. E por molhar a raiz, gera crescimento. Porque eu e você sabemos muito bem que para uma planta, para uma árvore crescer, a gente não molha as folhas, a gente molha a raiz. A gente molha a raiz para gerar o crescimento. Então aquela água que veio na intenção de derrubar,
de destruir, de acabar com a casa, acabou se transformando em instrumento para gerar crescimento. Aleluia, Jesus. E falando a respeito dessa palavra, eu me lembro do crente que é abençoado. Tem cristãos, irmão, que é tão abençoado que até as palavras de maldição que são lançadas contra a vida dele se transformam em bênção. E foi assim nessa história. A água veio na intenção de destruir, veio na intenção de acabar com tudo, e acabou se transformando em bênção e gerando crescimento. O cristão que é abençoado vive isso. Às vezes alguém lança uma seta na vida dele, lança uma palavra de maldição, lança alguma coisa, mas o cristão é tão abençoado que até aquilo que era para ser ruim, até aquilo que era para dar errado, se transforma em bênção. E que tipo de cristão é esse? Cristão que tem vida no altar. Cristão que tem a sua vida firmada na rocha. Aí até aquilo que vem para fazer dar errado, até aquilo que vem para te derrubar, não te derruba, te fortalece. Vira instrumento de crescimento, como eu havia falado. Aleluia, Jesus, exaltado é o nome do Senhor. E aqui entra a importância de nós como igreja, como noiva do Senhor, termos a nossa vida firmada em Jesus. Porque esse homem, essa casa, só não foi derrubada porque estava firmada em Jesus, na rocha. Muitas pessoas, como eu falei, estão aflitas, estão destruídas, estão sendo derrubadas, estão sendo caluniadas, estão sofrendo porque não têm se entregado verdadeiramente ao Senhor. E uma coisa eu aprendi, que o evangelho, irmão, não é para se entregar pela metade. O evangelho não é para viver um meio evangelho, não é para viver pela metade. O evangelho é para se entregar. Porque uma coisa eu entendo, Jesus, no momento que ele veio na terra, que ele desceu na terra e que ele foi crucificado, ele não se entregou pela metade. Ele não entregou simplesmente só o seu braço, ele não entregou só a sua perna, não, ele morreu por inteiro. Ele se entregou por inteiro. Ele entregou todo o seu corpo por amor a uma nação pecadora que não merecia. E muitas pessoas nos dias de hoje não têm mais coragem de se entregar. Não tem mais coragem de descer, de mergulhar na presença do Senhor. São pessoas, irmão, que vivem no superficial, só vivem ali na beirinha, não tem coragem de descer, não tem coragem de se entregar verdadeiramente para Jesus. Mas uma coisa eu entendo, Jesus, ele não te chamou para viver um meio evangelho. Jesus não te chamou para viver um evangelho pela metade. Jesus, ele te chamou para viver inteiramente para ele. Jesus, ele te chamou para se entregar por inteiro, para entregar toda a sua vida para ele. Porque as pessoas hoje em dia se contentam com muito pouco. Ah, não, eu vou na igreja só no domingo e tá bom demais. Não, eu vou entregar só os domingos para Jesus. O resto da semana eu posso fazer tudo de errado. Não, Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para se entregar por inteiro. Jesus te chamou para entregar toda a tua vida para Ele. E as pessoas hoje em dia estão sofrendo por isso, porque não tem coragem de abrir mão do mundo para viver inteiramente para Jesus. Não tem coragem de abrir mão. Porque viver para Jesus, viver para Cristo é entrega, é abrir mão. Mas hoje em dia as pessoas não têm mais aquela coragem de descer, de mergulhar, de se entregar profundamente. Mas alegre é aquele que se entrega ao Senhor verdadeiramente. Aquele que se prostra perante o altar, que tem coragem de dizer: Jesus, não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E Cristo a viver em ti, Cristo habitar em ti, significa que toda a tua vida é entregue a Ele. O que isso significa? Que muitas vezes você vai escutar um não. Que muitas vezes você vai ter que deixar de fazer as coisas que você queria por amor a Cristo. E é isso que a nossa geração não quer. Não quer abrir mão dos prazeres do mundo, não quer abrir mão das suas vontades para viver para Cristo. Mas bem-aventurado aquele que abre mão da sua vida
que abre mão do seu querer para viver o querer do Senhor, para viver a vontade do Senhor. Aleluia. E a palavra vai falar que aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha. Aquele que ouve o quê? Que ouve a palavra. Ele ouve a palavra, mas não a pratica, mas não coloca em prática. E a palavra vai falar que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas muitas pessoas hoje em dia até ouvem, até conhecem, até sabem a palavra, mas não a vivem verdadeiramente. Conhece a palavra, e isso, irmão, são cristãos antigos, são crentes velhos que conhecem a palavra, mas que não vivem a palavra. São crentes velhos, conhecedores da palavra, mas que conhecendo a palavra, estão adulterando. Conhecendo a palavra, estão vivendo em prostituição. Conhecendo a palavra, estão vivendo na ganância pelo dinheiro. Conhecedores da palavra são pessoas que conhecem, mas que se acomodaram a viver do jeito que vivem e agora vivem no pecado. Por quê? Porque se acomodaram, conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. O que isso significa? Que a casa, que a vida deles está firmada sobre a areia. E qualquer sopro do vento que vier, a casa cai. A casa não suporta, a casa não fica de pé. E como eu falei, o Senhor não te chamou para isso. O Senhor não te chamou para viver desse jeito. O Senhor não te chamou para viver aflito, desesperado, angustiado por qualquer luta que vem. Não, o Senhor te chamou para viver inteiramente para Ele. Ah, Evelyn, mas viver inteiramente para Jesus vai me livrar dos problemas? Vai me livrar das tempestades? Não, não vai. Não adianta eu mentir para você e dizer que vai ser fácil, dizer que vai ser tranquilo, porque não vai ser. Vai ser difícil. Mas como nós vimos o exemplo da casa, a enchente veio, o problema veio, a tempestade veio, mas o problema, a enchente, a tempestade não conseguiu derrubar a casa. Os problemas podem até vir. As tempestades podem até vir, mas se você tem a sua vida firmado na rocha que é Jesus, não é problema, não é dificuldade, não é seta que tem poder para te derrubar. Entende a diferença? Mas agora as pessoas que não têm a vida no altar, qualquer problema que vem, qualquer luta que vem, está desesperado, está querendo chutar o balde, está querendo largar tudo, está querendo desviar, está querendo sair da igreja. Como eu falei, Jesus não te chamou para isso. Não é mais tempo de viver assim. Não é mais tempo de viver o meu evangelho, de viver na igreja, estando dentro da igreja e estando perdido, estando dentro da igreja. Porque aquela dracma que fala na palavra, ela se perdeu dentro de casa, não foi fora, foi dentro. E foi preciso organizar a casa, foi preciso varrer a casa para encontrar aquela dracma. Muitas pessoas no dia de hoje estão precisando começar a varrer. Estão precisando começar a colocar a vida em ordem. Para aí sim se encontrar, voltar ao primeiro amor, voltar a buscar Jesus inteiramente. E a palavra que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite é preciso colocar a vida diante do altar do Senhor. Não adianta estar na igreja todos os cultos. Não adianta cantar. Não adianta pregar. Se a tua vida verdadeiramente não estiver diante do altar. Porque as pessoas aqui na terra podem não ver, podem não conhecer. Mas Jesus conhece, Jesus vê, Jesus sabe aquilo que está oculto e aquilo que está escondido. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele perdoa. Nós ainda estamos vivendo um tempo que ainda dá tempo de se arrepender. Porque haverá um tempo sobre a terra que as pessoas vão querer se arrepender, vão procurar nas igrejas, vão ficar desesperadas procurando os cristãos pela terra. Eu imagino as pessoas olhando e dizendo: aonde é que está aquele povo barulhento? Aonde é que está aquele povo que andava com a Bíblia para cima e para baixo, dizendo que Jesus ia voltar? O que aconteceu com esse povo? Esse povo foi arrebatado. Esse povo não está mais aqui. E naquele dia, muitos vão querer se arrepender. Muitos vão querer clamar ao Senhor, dizendo: Jesus, me perdoa. Mas não haverá mais tempo, será tarde.
Então a palavra do Senhor nesta noite é: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu não sei o quão longe você foi, não sei o quão profundo você foi, mas uma coisa eu sei. No Salmo 139 fala que ainda que você estivesse nas mais profundezas, até ali o amor do Senhor te alcançaria. Até se você subisse nos mais altos céus, até ali o amor do Senhor te alcançaria. Então ainda hoje, nós ainda temos a oportunidade. Eu tenho a oportunidade de me consertar e você tem essa oportunidade. Nós ainda temos tempo, porque Jesus ainda não voltou. Então hoje nós temos a oportunidade de edificar a nossa casa, de colocar a nossa casa, a nossa vida diante da rocha que é Jesus, para no grande dia, quando Ele voltar, nós possamos escutar Ele chamando, Ele clamando, dizendo o nosso nome. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Desejo profundamente, do fundo do meu coração, que o Senhor fale contigo através dessa palavra. Amém? Até aqui o Senhor permitiu que eu falasse. Agradeço a cada um que assistiu até aqui, que o Senhor venha falar contigo. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.